uma vez, assistindo uma aula de MBA, de um professor super bacana, ele tinha comentado o seguinte: ele se formou em administração nos Estados Unidos e o paraninfo da turma dele era o Peter Drucker, o guru da administração no mundo. E olha que bacana, pasmem, ele foi indicado para poder levar o professor, o Peter Drucker, na sua residência. Gente, dentro do carro, ele não conseguia se comunicar com o Peter Drucker, porque ele estava tão emocionado que o nível de comunicação dele não ficou fluida naquele momento. Mas até que teve um momento que ele pegou e tomou coragem, e na hora que o Peter Drucker saiu do carro e foi entrando na casa dele, ele pegou e falou: "Ei, por favor, Peter, eu posso te fazer pelo menos uma pergunta?" E o Peter Drucker olhou para a cara dele e falou: "Claro, pode perguntar." E aí ele pegou e falou bem assim: "Como é que você consegue fazer um processo de administração acontecer adequadamente? Como você consegue expandir a tua visão, o olhar de administração da maneira que precisa, levando em consideração o contexto, né, que a gente está vivendo?" E aí ele pegou e falou bem assim: "Para você conseguir dar certo naquilo que você está fazendo, você primeiro precisa conhecer a história daquele assunto. Como aconteceu lá atrás." E é sobre isso que a gente vai falar agora. Agora que a gente já entendeu a história do Peter Drucker aqui, eu vim aqui correndo para poder sentar e a gente explicar aqui um pouquinho da história do Brasil, a história da segurança do trabalho, como ela chegou aqui no Brasil, e depois eu volto novamente lá para o quadro para a gente poder conversar. Gente, como é que é essa sistemática da história da segurança? Bom, final lá da Revolução Industrial, o que aconteceu? Veio a lei da fábrica lá na Inglaterra em 1802. E o que acontecia nesse período, gente? Crianças estavam trabalhando por efeito de escravidão dentro da indústria. Então veio uma lei que fala o seguinte: olha, essa criança não pode trabalhar mais que 12 horas e nem na parte da noite. Só que aí o tempo foi passando e não estava muito normal essa condição, porque imagina, tinha uma lei, mas criança ainda podia estar dentro da indústria, olha que loucura isso. E trabalhando até 12 horas, pensem. E aí o que aconteceu? Depois de muito tempo, porque ainda ficou um longo tempo acontecendo dessa maneira, em 1833, houve aí uma revisão, né? Mais uma lei, aliás, que foi a lei das fábricas relacionadas às doenças ocupacionais. Então, o que aconteceu? Alto índice de acidente, muitas doenças ocupacionais, mortalidade e tudo mais. Então, mais um item entra nessa legislação onde, aqui em 1833, menores de 13 anos não poderiam trabalhar dentro da indústria e também não poderiam trabalhar na parte da noite. E aí algumas outras ações para poder em relação a calor e tudo mais, essa questão mais ocupacional começaram a entrar nessa legislação. O tempo passou e aí veio a regulamentação da segurança da higiene ocupacional lá na França, o HO, que ocorreu em 1842. E aí, em 1891, somente em 1891, chega aqui no Brasil a legislação para menores que trabalham nas empresas. Passou mais um tempo, a gente evoluiu e foi quando aconteceu lá na França a Organização Internacional do Trabalho, em 1919. Dali em diante, aqui no Brasil, é fundada a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, e aconteceu em 1943, que até então não tinha tanta orientação normativa em relação à saúde e segurança do trabalho. Em 1966, vem a Fundacentro, que é a Fundação Jorge do Prat Medicina e Segurança do Trabalho. E aí sim, ações efetivas, orientações e procedimentos em relação à saúde e segurança do trabalho começam a vigorar. E aí, em 1978, vem as normas regulamentadoras aqui no Brasil, que são as normas que nos regem, né, que nos dão referência das ações e procedimentos que precisam de ser adotados para determinados tipos de atividades.
Então fica aqui um compartilhamento de como a segurança do trabalho chegou aqui no Brasil, né, e como que a gente tem evoluído, né, nesse processo progressivo, gradativo de gerenciamento de riscos e gestão de cuidados. Vamos voltar lá para o quadro para a gente conversar um pouco mais? E aí o que acontece, né? O maior foco era o quê? Como a gente estava tendo altos índices, né, de acidentes ou doenças ocupacionais, trabalhou-se muito no viés da legislação, ou seja, vou criar leis que obriguem as empresas a fazerem determinadas ações que trabalhem na redução dessas ocorrências e tudo mais. Mas um trabalho ético nesse momento não aconteceu. E o que a gente começou a perceber ao longo dos anos? A gente ia trabalhando alguns itens para poder evoluir esse nível de maturidade e o comportamento ficou em último lugar. Só que o que a gente precisa de identificar, né? Para que a responsabilidade burocrática seja feita, a gente precisa de ter responsabilidade ética. E é em cima disso que a gente vai falar agora, trazendo um pouquinho dos fatores humanos e organizacionais para vocês.